Ok? Estamos entrando nesse momento ao vivo, tanto quem nos acompanha no Instagram, como também quem nos acompanha no Facebook. Quero dar boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa tarde a quem vai ver esse vídeo também pela tarde, vai ficar disponível aí nas nossas mídias sociais. Bom dia para quem vai ver de dia também. Tá tudo ok aí? Tá tudo ok? Então vamos lá. Pessoal, boa noite mais uma vez. A nossa ideia hoje é fazer uma live, fazer um ao vivo, falando sobre essa doença, esse vírus que tem tomado conta, infelizmente, da população mundial. O coronavírus chegou na humanidade no final do ano passado, final de 2019, começando na Ásia, na China, especificamente lá, e depois se estendendo para diversas partes do mundo, e hoje chegando a todas as regiões do nosso planeta. E claro, chegando aqui no nosso país. E nós, como homem público, como representante do povo, temos que estar bastante atentos. Já quero dizer de antemão que eu estou bastante atento a toda essa problemática, que não é só um caso de saúde pública, é de saúde, mas também um caso que envolve a economia, envolve a política, envolve, claro, o meio social, tendo em vista que esse vírus atinge do cidadão mais humilde, mais simples, mais pobre, até o mais rico. Ele não escolhe a classe social que ele vai atingir. Ele não escolhe também a idade. É importante dizer isso e já frisar. Claro que a faixa maior de risco são para pessoas que têm uma maior idade, acima de 65 anos. Estão mais sujeitos a adquirirem, adquirindo o vírus, a ter um maior problema em todo o seu corpo, decorrência da idade, defesas baixas, tudo mais. Porém, nós já temos visto isso, inclusive estudos têm saído e aí tem sido atualizado constantemente, tá tudo ok? Tem sido atualizado constantemente, mostrando que, na verdade, atinge tanto jovens, até crianças também. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, deixou isso bastante claro. Então, a nossa preocupação é de falar sobre o coronavírus. E o nosso mandato, na verdade, essa fala aqui hoje não é só de cobrança dos órgãos públicos. É claro que a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual, Ministério da Saúde tem o seu papel, os governantes têm o seu papel, tem que cumprir como estão no Executivo, mas claro, nós temos também que se posicionar, abrir esse diálogo aqui, abrir esse meio de campo, para que nós possamos aqui discutir, apresentar ideias, sugestões e também colher demandas. Então, desde já, eu quero reforçar que nós estamos abertos aqui a receber as demandas, a receber as ideias, a receber aquilo que você que está em casa, nos acompanhando, participando, tenha nos passar, tá certo? Então, vamos começar aqui, mais uma vez, já boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu peço aí quem está no Facebook, muita gente, já estou olhando aqui, muita gente assistindo a gente no Facebook, muita gente assistindo aqui também no Instagram, muita gente participando. Eu já agradeço a vocês, peço a quem está aí no Facebook que compartilhe essa live, faça chegar a diversas pessoas aqui. Nós vamos passar algumas informações, vamos passar algumas ideias também e, claro, como é que nós temos agido em meio a toda essa problemática. Eu apresentei na Assembleia Legislativa 2 projetos de lei que eu gostaria de explicar para vocês aqui hoje. Muita gente está entrando e vamos aproveitar também a abrir o espaço também para perguntas, questionamentos, e a gente vai tentar, na medida do possível, estar respondendo, com a sua participação. Mas nós apresentamos 2 projetos de lei na Assembleia Legislativa, tratando justamente para as famílias do nosso Estado que tem que ficar em casa. Nós sabemos que a principal de todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde, e tanto agora com decretos e portarias, recomendações, tanto da Secretaria Municipal e também do Governo do Estado, para que haja isolamento social. Essa é a maior de todas as precauções que nós cidadãos poderemos ter. Então, eu apresentei 2 projetos de lei na Assembleia que vai fazer com que
melhore ou possa a população ficar dentro das suas casas, que vai diminuir a conta de água e também a de energia elétrica. O primeiro projeto que nós apresentamos, inclusive eu apresentei ontem, faz com que 50% dos valores gastos com imposto de ICMS na sua conta de água e de energia sejam diminuídos. Ou seja, 50% de redução do ICMS, esse é o imposto estadual, na conta de água e também de energia elétrica. Ou seja, vai diminuir diretamente na sua conta ao final do mês. Alisson, por que isso? Para que a população fique em casa, e claro, ficando em casa você vai utilizar mais o celular, você vai utilizar mais a internet, assistir TV, né, computador, enfim, você vai ficando em casa, naturalmente, você vai utilizar mais energia e vai utilizar mais água. Então eu fiz por bem apresentar esse projeto de lei na Assembleia no dia de ontem, e hoje eu apresentei um novo projeto. Esse novo projeto, ele fala da situação que nós temos, que a água e a energia não sejam cortadas nesse período enquanto estiver durando o coronavírus. Alisson, como é que vai se dar isso? O que é que nós propomos aqui? Proibindo o corte de água e energia elétrica durante todo esse tempo que nós temos dessa situação de calamidade pública. Então, o que acontece? Você imagina uma família simples, uma família pobre, da periferia do nosso estado, né? E por alguma inadimplência ou por um não pagamento de 1 ou 2 meses dessa energia ou da água, que pode ocorrer da família ter que se deslocar até o local para pagar, ou não ter realmente o dinheiro. E aí pode ser uma conta de R$30, de R$40, de R$100, uma conta pequena para essa família de baixa renda. E ela não consiga pagar, e você imagina que amanhã chegue na casa dela tanto a COSERN quanto a CAERN cortando água e cortando energia elétrica. O que vai ocasionar uma situação que já é de dificuldade, de calamidade pública, pode ficar ainda pior. Então nós apresentamos esses 2 projetos de lei dentro da Assembleia Legislativa, tá ok? Apresentamos esses 2 projetos de lei dentro da Assembleia Legislativa, fazendo com que esses 2 projetos venham beneficiar diretamente as famílias mais simples e mais humildes do nosso estado. É importante frisar isso, porque não é uma medida de irresponsabilidade, porque com esse projeto de lei a gente reduz 50% do ICMS, 50% do imposto. Estados como, por exemplo, São Paulo, vão cortar não a energia, não a água, mas cortar as tarifas em 100%. Isso, o estado de São Paulo já está fazendo isso. O estado do Rio de Janeiro já deve publicar ainda essa semana, recomendar, aliás, portaria no mesmo sentido. Então o nosso estado, claro, é um estado mais pobre, ou um estado com menos recursos que o estado de Rio de Janeiro, de São Paulo e outros da região sul, porém nós não podemos ficar atrás, né? Os esforços do governo federal destinando recursos para os estados, o que foi aprovado na Assembleia Legislativa no dia de hoje, aprovando a calamidade pública no estado do Rio Grande do Norte, vem no sentido de justamente fazer com que nós tenhamos recursos sendo destinados para as famílias mais simples, mais humildes do nosso estado, para que tenhamos essas famílias, para que elas possam ficar realmente em isolamento dentro das suas casas, né? Isso vai impactar relacionado ao atraso salarial ou alguma coisa do tipo? Olha, volto a frisar, são medidas que devem ser tomadas, essas e outras devem ser tomadas, para que a população, principalmente a população mais simples, mais humilde, fique nas suas casas. Essas medidas, claro, vêm a amenizar a situação. Nós não queremos que amanhã ou depois comece a cortar água, energia, principalmente, você imagina só, aquela pessoa que vive, um camelô, que vive com o que está vendendo no seu dia a dia, né? A gente tem que se aprender a se colocar no lugar dessas pessoas. Imagina agora, vamos dar um exemplo aqui agora categórico, aqui em Mossoró, na cidade de Caicó, que é um comércio muito forte, Pau dos Ferros, comércio fortíssimo, ou na capital do estado, ou em qualquer outro estado do interior do nosso estado. Você imagina um camelô que alimenta a sua família com o que está vendendo no dia a dia. Então essas medidas de restrição populacional nas ruas vai ocasionar que ele vai parar de vender, ele vai ter que ficar em casa. E ficando em casa, ele não vai mais ter o seu recurso diário para alimentar a sua família, para pagar água, para pagar energia. Então isso vai ocasionar, por isso os nossos 2 projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa. Está chegando muitas perguntas
Já já nós vamos estar respondendo, tá ok? Já pode só guardar aí, nós vamos estar respondendo também, comentando a respeito da IC. Eu já vi aqui alguns comentários também, daqui a pouco nós vamos comentar. Então, para frisar, esses 2 projetos de lei apresentados dentro da Assembleia Legislativa está em consonância com o que está ocorrendo em outros estados do nosso Brasil. Está em consonância com o que está ocorrendo em outros estados do nosso Brasil. Então, primeiro, eu já citei para vocês, reduzindo a conta de energia elétrica e de água, né, 50% do ICMS, que é o imposto estadual, e também proibindo o corte de água e energia elétrica enquanto nós estamos tendo essa situação de calamidade pública em decorrência do coronavírus. Outra coisa que eu gostaria de frisar, e é a atenção que a gente chama, a gente não pode estar utilizando esse espaço sem chamar a atenção da população para o que é crucial, que é o isolamento social, ou seja, a população ficar dentro das suas casas. Nós temos, analisando aí, e nós temos, é só ligar a TV, e é o dia todo, seja qual TV que você ligue, você vai ver o dia todo na internet, sites, blogs, enfim, jornais, o dia todo falando-se e fazendo uma comparação entre o Brasil e a Itália. Né? E por que essa comparação? Nós temos hoje na Itália, chegamos, agora há pouco eu vi aqui no noticiário, chegamos a 4.032 mortes já na Itália. 627 em apenas 24 horas. 627 em 24 horas e 4.032 mortes ao longo de quando ocorreu, desde que ocorreu a primeira morte na Itália. O que isso tem a dizer, e comparando com o nosso país? A curva mostrando o número de infectados pelo coronavírus no nosso país está sendo comparada com o da Itália. Ou seja, nós estamos com uma curva bastante parecida com a da Itália nesse período. O que é que isso pode ocasionar mais lá na frente? Isso pode ocasionar lá na frente os mesmos prejuízos, né, e a mesma calamidade que a Itália está sofrendo nos dias atuais. O que nós devemos fazer? Cumprir o nosso papel. Nós, enquanto cidadãos, devemos cumprir o nosso papel, e aqui eu quero já parabenizar as instituições de ensino, as instituições públicas e também privadas, que suspenderam as aulas, suspenderam os calendários eletivos, na medida que os alunos, as crianças, os jovens fiquem nas suas casas. Então nós temos que reacender e estar com isso aí sempre aceso, ao máximo possível, ficar dentro das suas casas. A gente sabe que isso não é possível para todo mundo, quem dera que fosse possível, eu sei que muita gente iria ficar, mas ao máximo possível nós temos que redobrar essa atenção. E agora há pouco chega a informação, isso está sendo publicado agora, em todos os blogs, em todos os jornais de todo o nosso estado, que eu vou passar essa informação agora, que é a respeito do nosso Rio Grande do Norte. Nós temos agora 5 vítimas de coronavírus no Rio Grande do Norte. Acaba de chegar essa informação, são 5 confirmações. Alguém pode confirmar para mim, mas são 4 na cidade de Natal e 1 na cidade de Parnamirim. Alisson, por que esse número é importante nesse momento? Nós já tínhamos a ideia que teríamos já casos confirmados, casos de coronavírus no Rio Grande do Norte. O que nós não tínhamos ainda era justamente a confirmação desses casos. E por que isso tem sido tão difícil confirmar? Enquanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, nós temos hospitais trabalhando exclusivamente com isso e com esses testes. Por exemplo, na cidade de Mossoró, esse teste não é realizado. Na cidade de Natal, esse teste ainda não é realizado. Manda-se para o Instituto no Pará, para que de lá venha esse resultado. Ou seja, demora dias para que se chegue. Então a população deve ficar atenta, nós temos que se cuidar bastante, né? O isolamento social é a principal medida, inclusive nós vamos olhar aí para países como Singapura, Coreia do Sul, a própria China, Japão, que os efeitos do coronavírus foram altamente diminuídos em decorrência do quê? De testes e em decorrência também do isolamento social. Então a gente coloca isso aqui, os nossos 2 projetos de lei vêm para beneficiar a população que fica dentro de casa e, claro, vai fazer uso, volta a frisar, da internet, da televisão, de eletrodomésticos. Então necessita realmente desse amparo por parte do governo. Eu quero fazer uma fala também nesse sentido agora, e eu já estou vendo aqui diversas participações, por exemplo, sobre a IC. Muita gente falando aí agora,
eu quero colocar a nossa opinião sobre a IC. Primeiro, as informações que chegam para nós é que a IC ainda não suspendeu as suas atividades. Nós temos ali mais de 2.000 pessoas trabalhando diariamente em turnos contínuos, ou seja, não há interrupção, em turnos contínuos. Então ali há uma grande possibilidade de disseminação do vírus, do coronavírus. O que é que a gente pode dizer? Eu faço aqui um apelo às autoridades municipais, às autoridades estaduais competentes para fazer isso, e também faço um apelo à empresa. A empresa possa mudar essa rotina de trabalho, ou na tentativa até mesmo de suspender as suas atividades, como está ocorrendo em outras partes do Brasil. Eu vou colocar aqui agora, por exemplo, algumas informações da IC, que é a empresa de telemarketing, para quem está nos assistindo, Natal ou qualquer outra cidade do interior do nosso estado, até de outras partes também, e eu já quero agradecer aqui, muita gente participando, muita gente realmente colocando aqui as suas posições. Temos a IC, mas temos também outras empresas. Eu vou citar o exemplo aqui da IC, que vale para muitas das empresas. A nossa fala aqui é sempre no intuito de preservar a vida. A vida. Nesse momento, mais importante do que a economia, do que a política, ou do qualquer outro aspecto econômico, é a vida. Nós temos que preservar a vida. Então nós estamos falando de vidas, de pais de família, de mães de família, de jovens, de senhoras e senhores que estão com suas vidas e infelizmente a qualquer momento pode ser vítima de uma disseminação desse vírus. Então eu vou colocar aqui o exemplo da IC. Trabalho a menos de 1 metro de distância de um local de trabalho para outro. Isso, inclusive a OMS recomenda de 2 metros de distância. A recomendação não é somente 1 metro de distância, é de 2 metros de distância. Eu, por exemplo, não estou utilizando aqui a máscara nesse momento, mas vou só colocar aqui para vocês. Eu estava utilizando na medida que eu necessitei sair de casa, né? E somente em questões realmente extremas, mas hoje eu necessitei. Então eu estou utilizando essa máscara aqui. Eu adquiri essa máscara, dá para usar ela para um tempo maior. Nós temos aquela outra branca que se utiliza em poucas horas, mas essa aqui dá para se utilizar com um tempo um pouco maior. Então estou utilizando aqui máscara. Aí você imagina um ambiente fechado, isolado, apenas no ar-condicionado, trabalhando em torno de 2.000 a 3.000 pessoas, como exemplo da IC. Então você imagina a problemática que é isso, né? Não é questão do povo não querer trabalhar, não é questão do povo não estar querendo cumprir com suas obrigações. O que o povo está querendo, na verdade, é ter as condições, as devidas condições para se trabalhar, né? Então a gente pede aqui, inclusive a vigilância sanitária, que possa cuidar dessa situação, que a IC, para continuar funcionando, possa tomar as medidas cabíveis, que é o quê? Que é uma distância mínima de um funcionário para o outro, que é disponibilizar máscaras, disponibilizar álcool em gel, melhorar o ambiente, na tentativa de não deixar um ambiente fechado, né? Que se possa, aqueles idosos que possam imediatamente suspender o trabalho para que eles possam ficar nas suas casas, né? Que possa diminuir a quantidade de gente que está trabalhando no mesmo ambiente. Claro que passa, como eu falei agora há pouco, no aumento de espaço entre um funcionário e outro, em torno de 1,5 m, 2 metros. Então a gente tem aqui fazendo esse apelo, claro, mas os órgãos competentes, por exemplo, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal, que pode tomar as devidas medidas. Mas muita gente comentando aqui a respeito da IC, claro, a gente está cumprindo aqui com o nosso papel. Então vamos seguindo aqui. E a respeito da Prefeitura Municipal de Mossoró, eu aqui quero fazer uma sugestão à Prefeitura Municipal de Mossoró. Nós sabemos da importância e relevância que tem o período junino para nossa cidade e também para o nosso Rio Grande do Norte, e isso para a região Nordeste como um todo. Isso é reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Mas eu faço aqui uma sugestão. Inclusive a fala do ministro Mandetta hoje à tarde, ele foi bastante claro. Ele disse que o pico do coronavírus deverá ser nos meses de abril, maio, chegando ao mês de junho, possivelmente uma estabilidade, chegando a estabilizar no mês de agosto ou setembro. Então o que é que isso indica? Isso indica que no período do mês junino, ou seja, no mês de junho, nós teremos ainda o coronavírus
em ascendência no nosso país. Então, a sugestão que eu faço aqui à Prefeitura Municipal de Mossoró, que possa, a partir desse momento, cancelar o Mossoró Cidade Junina e destinar todos os recursos desse grande evento para a saúde pública na nossa cidade de Mossoró. Esse é um apelo que eu faço, uma sugestão que eu faço à Prefeitura Municipal de Mossoró. Eu quero aproveitar aqui esse espaço, tanta gente participando, tanta gente aqui colaborando com a gente, e também pedir, claro, a sua opinião, pedir a sua sugestão, para que possa se manifestar e que a Prefeitura possa escutar aqui o nosso apelo. Por exemplo, gasto milhões todo ano com o Mossoró Cidade Junina. E volto a frisar, nós nesse momento estamos mais preocupados com a vida das pessoas. A nossa maior preocupação é com a vida das pessoas, principalmente com a vida daquelas pessoas que, pela situação social e econômica, não tem como tomar medidas de prevenção, ou não tem nesse primeiro momento como deixar o seu trabalho, ou deixando o seu trabalho vai ser diretamente prejudicado aquelas pessoas que vivem na informalidade. Então, Prefeitura Municipal de Mossoró, que possa atender a um pedido que, claro, é nosso, mas eu acredito que muita gente irá se somar, que possa suspender o evento Mossoró Cidade Junina e que possa destinar todos os milhões, todos os recursos para a saúde pública. E aqui eu quero reforçar aqui um apelo, eu inclusive coloquei aqui, que nesse momento, e claro vai ser utilizado esse recurso Mossoró Cidade Junina, mas que a Prefeitura possa, a partir desse momento, eu estive hoje conversando com o Dr. Fabiano, que é o único infectologista na cidade de Mossoró. Eu conversei com ele, tomando a par da situação da nossa cidade, claro, também da nossa região, e eu já posso dizer a vocês com total segurança, profissionais da saúde da cidade de Mossoró, e isso com certeza está ocorrendo também em outras cidades no Rio Grande do Norte, não dispõem de equipamentos de proteção individuais adequados. Por exemplo, o uso de máscara adequada, de luvas, de jalecos. Não é qualquer jaleco, pessoal, tem que ser um jaleco que seja impermeável, ou seja, você imagine que está lá o médico ou o enfermeiro, um técnico de enfermagem trabalhando com pessoas que estão infectadas. Essa pessoa agora tosse, ao essa pessoa tossir, vai contaminar, vai infectar o médico, a enfermeira, os técnicos de enfermagem, ou seja, vai impactar diretamente ao hospital, a esses profissionais e, claro, a gente enquanto população, porque hoje esses 5 no Rio Grande do Norte vão estar sendo beneficiados por ter médico, ter enfermeiro, ter técnico de enfermagem. Você imagina a quantidade de gente que amanhã ou depois não irá necessitar. Então é necessário, fundamental, que a Prefeitura, que o Estado disponibilize equipamentos de proteção individual para os profissionais da área da saúde pública. E aqui eu quero aproveitar o espaço, claro, para parabenizar e para agradecer a todos esses profissionais. Inclusive, agora há pouco, às 8h30, em torno de 8h30, eu escutei muita gente nos prédios aplaudindo, falando, agradecendo. Aqui eu quero dar parabéns, muito obrigado, agradecer a cada profissional da saúde pública do nosso estado. Quero parabenizar e agradecer, muito obrigado a todos os médicos, que estão trabalhando arduamente. Eu conversei hoje, quando eu falei com o Dr. Fabiano, o único infectologista aqui na cidade de Mossoró. Ele falou para mim, relatou para mim a hora que chega em casa, a hora que já acorda, mas ele disse: estou fazendo tudo isso, mas muito grato porque tem vocação, Ele colocou para mim. Então, parabenizar a esses profissionais, parabenizar aos enfermeiros, enfermeiras, que eu sei que estão tendo carga horária redobrada em todo esse período. Quero parabenizar os técnicos de enfermagem, a direção dos hospitais, enfim, aos auxiliares da saúde, a todos os profissionais na saúde do nosso estado. Eu quero deixar aqui os nossos parabéns, dizer que o nosso mandato, nós reconhecemos a importância que vocês têm durante todo esse processo. O apelo que eu faço aqui, reforço a fazer à Prefeitura e também ao Governo do Estado, que possa disponibilizar a questão de urgência. Nós não podemos esperar. O decreto de calamidade pública estadual e também municipal emergência é para justamente a Prefeitura trabalhar e o Estado trabalhar de forma com emergência, trabalhar para que se compre equipamentos de proteção individual, EPI, máscara, luva, jalecos adequados,
Álcool em gel, inclusive vou ressaltar aqui, ó, também estou aqui, ó, álcool em gel, sempre utilizando também, que possa destinar isso, questão de urgência, para esses profissionais da saúde pública do nosso estado, da nossa cidade, né? Então fiz isso aqui a esse apelo. Esses recursos, como eu falei, porque suspendeu o Mossoró Cidade Junina? Como eu já falei, por uma questão muito factual, nós não vamos ter o evento por conta do pico que nós vamos ter, a curva que nós teremos de forma ainda ascendente no momento do mês de junho. Quem disse isso, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, disse hoje à tarde, quando falava relacionado aos prazos, ao tratamento e também a curva que é ascendente no nosso país, parecida com a da Itália, como eu já falei aqui no início da nossa live. Então, coloco isso e porque também se reforça isso, a compra de equipamentos de proteção individuais para os profissionais e também a compra de álcool em gel e também de máscara para disponibilizar para a população. Você imagine aí a população do nosso estado, aqueles que não têm condições de comprar o álcool em gel e também as máscaras. Inclusive está faltando isso em muitas farmácias, está faltando em muitos locais do nosso estado. Então você imagine aí, tem aqui o lençozinho, você imagine aí a situação toda. Então, mais uma vez, reforço a ideia aqui desse cancelamento, desse evento e de outros eventos que venham estar ocorrendo nesse mês, porque não haverá possibilidade em decorrência do aumento do vírus na nossa população, isso aí já está relatado pelo ministro, e também pela necessidade de se utilizar cada recurso, cada real, se utilizar para comprar os equipamentos de proteção individual para os profissionais, que hoje está em falta, para se adquirir máscara e álcool em gel para disponibilizar para a população. Então nós temos que eleger nesse momento prioridades. O gestor público, imbuído do seu cargo, ele tem que trabalhar com os recursos que se tem, mas trabalhar com prioridades. Então a prioridade desse momento é adquirir álcool em gel, adquirir máscaras, adquirir insumos para se trabalhar nos hospitais. E eu quero reforçar uma coisa aqui, que para mim é uma questão também de interesse social. Nós temos aqui, por exemplo, na cidade de Mossoró é bastante comum mototáxi, né? Mototáxi. Meu pai já foi mototáxi, eu sei que esses profissionais aí são profissionais autônomos, né? Ou seja, não tem sua carteira assinada, muitas vezes tem uma dificuldade grande para emplacar sua moto, para deixar ela legalizada para poder rodar nas ruas, atendendo a população. Esses profissionais ainda continuam aí. Você imagina alguém que tem que se deslocar de casa até o médico e na sua rua não passa ônibus. Aqui em Mossoró é bastante comum, são pouquíssimas as ruas que passa o transporte público. Você imagine, e inclusive o transporte público que em muitas cidades já estão fechando o transporte público. Mas você imagina a pessoa que tem a necessidade de sair da sua casa, vai chamar um taxista, vai chamar um Uber ou vai chamar um mototáxi. Então a prefeitura disponibilizar para esses profissionais, né, que sofrerão economicamente, socialmente, as medidas em decorrência do isolamento social, mas ainda estão nas ruas. Então essas pessoas têm que estar urgentemente com máscara e com álcool em gel. Urgentemente, uma medida urgente, porque senão esses profissionais, essa população pode disseminar na nossa sociedade. E a gente não quer nem que eles adquiram esse vírus e nem que eles possam disseminar para os seus familiares ou para outras pessoas aqui na nossa cidade. Então, há uma necessidade urgente de se trabalhar a destinação de recursos. Então, inclusive, eu quero aqui mais uma medida que eu gostaria aqui de anunciar, ou mais uma ideia, mais uma sugestão que eu gostaria de ressaltar aqui, fazer uma cobrança a respeito das emendas parlamentares. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Daqui a pouco, pessoal, eu quero aqui responder as perguntas, responder os questionamentos e saber o que você acha sobre esses temas que eu estou aqui relatando também. Você pode se posicionar contrário, você pode dar a sua opinião, pode também reforçar as ideias que nós estamos colocando aqui, que eu volto a dizer, para mim são ideias de eleger prioridade nesse momento. E uma que eu gostaria de ressaltar, mais uma,
a respeito das emendas parlamentares. Eu vou olhar aqui alguns dados aqui que eu quero frisar para vocês bem o que isso significa, fazer uma conta para vocês. O estado do Rio Grande do Norte, nós temos 24 deputados estaduais. Cada deputado estadual tem direito a destinar no orçamento geral do estado 2 milhões de reais, que são chamadas emendas parlamentares. 2 milhões de reais. Você multiplique aí por 2 milhões dos 24 deputados, nós temos hoje 48 milhões de reais, 48 milhões de reais que estão no orçamento geral do estado, que vão ser destinados para diferentes áreas. Lembrar que esse orçamento, ele foi feito, ou seja, ele foi orçado quando nós não tínhamos ainda nem sequer ouvido falar em coronavírus. Isso aí foi lá no início do mês de dezembro do ano passado. Então não se ouviu nem falar em coronavírus aqui no nosso Brasil. Então eu, por exemplo, destinei a maioria das minhas emendas parlamentares para a saúde pública. Fiz essa destinação porque eu sei da importância e eu sei principalmente da necessidade que tem os hospitais, as entidades de filantropia, como por exemplo a Liga de Combate ao Câncer e tantas outras. Então, eu, particularmente, as nossas emendas destinei, em sua grande maioria, para a saúde pública. Mas qual é o nosso apelo aqui? Esse apelo eu faço à governadora Fátima. Governadora, são 48 milhões de reais que estão no orçamento geral do estado. Cada deputado indicou 2 milhões de reais. Que possa haver de imediato a liberação das emendas para a saúde pública. Inclusive, nós estamos com colegas deputados já dizendo que se o governo liberar, irá fazer um remanejamento para indicar aquelas outras emendas que foram, por exemplo, perfuração de poços, estradas, ou algumas entidades e tantas outras, que sejam destinados exclusivamente para a saúde pública. Para a saúde pública. Então é um apelo que eu faço aqui, como parlamentar do estado do Rio Grande do Norte, como deputado estadual, eu faço um apelo aqui à governadora que possa liberar, em questão de urgência, as emendas parlamentares dos deputados estaduais. São 48 milhões de reais e que possa liberar as emendas para a saúde. E claro, um apelo que nós fazemos aos colegas deputados estaduais que, em a governadora liberando, nós possamos alocar todos esses recursos para a saúde pública. Volto a frisar, nós estamos diante de um tema que requer toda a atenção da nossa sociedade, toda a atenção, todo o cuidado. Nós não podemos achar que esse é um tema secundário, é um tema principal hoje na pauta do dia. Nós não podemos achar que não é irrelevante ou que está ocorrendo por conta da mídia um superdimensionamento. Não está vendo. Eu acredito que a dimensão que está sendo dada é justamente na intensidade que os fatos ocorrem e também na gravidade do assunto. Nós temos que ter calma, nós temos que ter paciência, nós temos que estar bastante cientes do que estaremos fazendo nos próximos dias, mas claro, nós temos, com a responsabilidade que nós temos que trazer à tona a gravidade do assunto. Então, volto a frisar aqui a respeito das emendas parlamentares. Governadora Fátima, libere, em questão de urgência, todas as emendas da saúde pública no estado do Rio Grande do Norte. E claro, havendo esse acordo na liberação de forma imediata, eu acredito que todos os deputados estaduais no Rio Grande do Norte irão se comprometer de remanejar e destinar para a saúde pública todos esses 48 milhões de reais. É uma coisa que nós estamos querendo colocar aqui. Quero ainda aqui solicitar à Prefeitura Municipal de Mossoró, em questão de urgência, a instalação de barreiras sanitárias nas rodoviárias, principalmente dessas cidades. Na cidade de Mossoró, na cidade de Natal, na cidade de Pau do Ferro, na cidade de Caicó, ou em todas as cidades onde nós temos a rodoviária, chegando ônibus de diferentes cidades a todo momento. Mas isso é crucial que ocorra nas principais cidades do estado do Rio Grande do Norte. Cidade de Mossoró, um apelo que eu faço à prefeita Rosalba Serrano Rosado, que faça em questão de urgência, instale essa barreira sanitária, e também ao prefeito Álvaro Dias na cidade natal, capital do nosso estado. Eu quero aqui frisar uma coisa, pessoal. Claro que eu, enquanto parlamentar, enquanto político, a prefeita enquanto política, a governadora, os colegas deputados estaduais, a bancada federal,
nós estamos tratando aqui desse tema, que é um tema de saúde pública, mas eu volto a frisar, é um tema que envolve a economia do nosso Estado, quero já finalizar falando um pouquinho sobre a economia, e envolve uma questão social. Nós estamos falando de famílias carentes, que muitas das vezes não tinham nem como se manter no dia a dia. Imagine passando por essa situação de calamidade pública na saúde, mas acima de tudo, esse é um tema que interessa a todos nós, e nesse momento, não interessa, pelo menos para mim, eu quero fazer esse apelo a todos os nossos colegas políticos no estado do Rio Grande do Norte, não interessa questão partidária, questões políticas ou questões eleitorais. Nós estamos tratando de um tema, de um assunto que é mais importante, é mais crucial do que as eleições, do que são os partidos, do que são as posições políticas ou ideológicas de cada um. Nesse momento, o que está em jogo é a saúde e a vida da nossa população, dos nossos trabalhadores, o emprego de cada um que está em jogo em decorrência desses decretos de calamidade. O que está em jogo nesse momento são as vidas da nossa população. Nós não podemos deixar em nenhum momento que a política, que os interesses políticos, que os interesses partidários ou eleitorais fiquem acima de qualquer que seja nesse momento o que eu considero que é crucial e primordial, que é o enfrentamento ao coronavírus. E para isso nós temos que ter as devidas medidas, e para isso nós temos que ter o devido cuidado e atenção que esse tema requer para todos nós. Então eu quero aqui já se caminhar para a gente finalizar. Eu tenho muitos outros temas para a gente falar aqui, mas os principais são esses nesse momento aqui, né? Eu quero aqui já, inclusive, ler algumas colocações aqui. Já quero ler aqui algumas perguntas, alguns questionamentos aqui. Deixa eu só colocar aqui para mim. Muita gente participando, muita gente aí acompanhando a nossa live no dia de hoje. Eu quero aqui já passar para algumas perguntas aqui que foram feitas aqui. Quero aproveitar aqui a nossa audiência, todos que estão acompanhando, todos que estão participando. Quero agradecer a participação de todos aqui, galera no Instagram, galera também no Facebook, né? Reforçar mais uma vez, o uso aqui do álcool em gel, né? O uso do álcool em gel, muito cuidado ao cumprimentar as pessoas. Vamos sempre utilizar aquele cumprimento com o cotovelo ou fazendo assim com a mão, né? E vamos reforçar também, além do álcool em gel, a máscara. O uso da máscara, seja essa azul, seja aquela máscara branca, que é geralmente utilizada nos postos de saúde. Importante e fundamental, o uso da máscara e o uso do álcool em gel. E reforçar ainda mais a questão do isolamento social. Nesse momento é crucial e é importantíssimo. Eu quero ainda aqui aproveitar, colocar um tema aqui, Alisson, a respeito das votações na Assembleia Legislativa. O que é que eu defendo? O que é que eu tenho defendido? Primeiro, que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte possa fazer, como fez, por exemplo, a Câmara Federal e como fez também o Senado Federal, votações virtuais, né? Votações de modo remoto. Nós não podemos, em nenhum momento, deixar de atender votações importantes, como ocorreu hoje, por parte da governadora. E não podemos também deixar de votar alguns projetos dos deputados, como aqui eu já frisei, dois projetos nossos que estão na pauta, dentro da Assembleia Legislativa. Frisar que são projetos importantíssimos para combater o vírus e também para se trabalhar a questão social e econômica no nosso Estado. Então, eu faço aqui uma defesa para que dentro da Assembleia Legislativa nós possamos trabalhar como está ocorrendo hoje na Câmara Federal e no Senado Federal. Votações remotas. É importante nesse momento que os parlamentares, que os colegas deputados estejam nas suas bases, estejam nas suas cidades, né, em contato com os hospitais, em contato como eu fiz hoje, por exemplo, em contato com médicos da área de como por exemplo, um médico que é infectologista aqui na cidade de Mossoró, né, que esteja dando esse apoio, que esteja sendo essa voz nas suas bases, nas suas cidades. É o primeiro ponto. Segundo, é importante no sentido do isolamento dos parlamentares,
das suas equipes, né, da imprensa como um todo, ou seja, da Assembleia Legislativa de modo geral. E terceiro, para evitar o trajeto, né, a maioria dos deputados, uma grande parte, são do interior do estado, para evitar o trajeto, nesse momento nós estamos falando em isolamento social. Então, a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Municipal, os poderes, não podem deixar de se manifestar, não podem deixar de votar. Que essas votações sejam feitas de forma remota, de forma virtual, para atender e continuar atendendo aos interesses da nossa população. Eu quero aqui frisar esses temas, aqui reforçar esses temas, peço aí a sua opinião, muita gente aqui participando, já estamos aqui com quanto tempo já de live? Quanto tempo já aqui de live já? Eu creio que nós já passamos de 30 minutos, só confirmar aqui, já passamos já de 30 minutos já, né? Então de 40 minutos de live aqui, muita gente participando, muita gente entrando agora, muita gente interagindo. Eu peço a galera do Facebook que possa compartilhar essa live, importante compartilhar e fazer um apelo mais uma vez às pessoas, nossos amigos, a respeito do isolamento social, aqueles que já podem fazer isso de forma urgente, ver se tem alguma questão mais aqui, sobre a IC, reforçar aqui, solicitar a Prefeitura Municipal de Mossoró, apelar à Prefeitura Municipal de Mossoró, que possa ir até a empresa, nesse momento que possa tomar medidas, claro, em consonância, ou vendo a realidade da empresa, mas que possa tomar medidas. Muita gente aqui, eu acredito que muitos colegas aqui, muitos amigos que trabalham na IC, uma população como um todo, está vendo aqui o nosso mandato, atuando aqui, claro, estão fazendo esse apelo para nós, e claro, eu quero reforçar e ser a voz aqui, a empresa IC, que possa se situar no momento que nós estamos, a Prefeitura Municipal de Mossoró, que possa tomar medidas. Então reforço aqui a empresa, colocações aqui feitas, por exemplo, a Úrsula aqui, minha amiga Úrsula, o povo precisa entender que ficar em casa é a melhor opção no momento, o comércio deveria parar o quanto antes. Úrsula tem colocado aqui a sua opinião também. Eu quero nesse momento também ser solidário também e dizer que nós estamos bastante atentos ao setor produtivo do nosso estado. Inclusive eu quero aqui parabenizar, por exemplo, aqui eu quero parabenizar ao Senar, são os produtores agrícolas do nosso estado, na figura do seu presidente José Vieira, meu amigo Zé Vieira, que fez um grande ato hoje, disponibilizando aí doação de 10 mil litros de álcool em gel para atender a saúde do nosso estado, né? Quero aqui reforçar aqui os parabéns ao meu amigo Zé Vieira, que é produtor rural no nosso estado, ele que preside o Senar, e quero aqui chamar a atenção da governadora, também da nossa bancada federal, para que as medidas que estão sendo tomadas pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional venham mitigar os danos aos comerciantes e ao setor produtivo no nosso estado. Nós sabemos que nesse momento de crise que estamos vivendo, quem está sendo diretamente prejudicado é o trabalhador, são as pessoas, aqueles que não têm emprego fixo, que são autônomos, e claro, também os produtores, aqueles que têm indústria, que têm o seu comércio, que têm a sua loja, né, que têm o seu mercado, enfim, estão sendo diretamente prejudicados. Então, que a bancada federal esteja em 24 horas de forma atenta a trabalhar junto aos ministérios, junto ao presidente da República, para que nós possamos ter medidas no sentido de diminuir ou de mitigar os efeitos de toda essa crise que, volto a dizer, é uma crise sanitária, mas além de ser uma crise sanitária e de saúde pública, é uma crise política, é uma crise econômica e é uma crise social. E em todo esse tempo, com todas essas medidas que nós possamos tomar, aqui eu fiz questão de elencar algumas, mas de todas o interesse é a nossa população. É o mais importante de tudo, pessoal. É a nossa população. A gente vai sempre, e eu vou sempre para o lado daquele que é o mais simples, mais humilde, daquele que está passando por mais dificuldades nesse momento. Eu quero aqui me solidarizar de forma solidária com essas pessoas,
Nesse momento que a gente pode ter empatia com muitas pessoas, eu fico bastante preocupado com as pessoas. A minha maior preocupação nesse momento tem sido as pessoas que têm o seu emprego, os ambulantes, né, os camelôs, aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, na Cobal, nos mercados públicos, né, os flanelinhas, aqueles que estão no dia a dia, são os empregos informais, né? É nossa maior preocupação. E claro, a gente está sempre atento ao que está ocorrendo a nível nacional. Eu fico bastante preocupado porque eu sei que o nosso povo está passando por grandes dificuldades, por sérias dificuldades em todo esse tempo, mas estou certo de uma coisa, e eu quero aqui aproveitar esse momento, fazer aqui um registro, mas já seguindo para o encerramento. A nossa luta por 10 leitos de UTI para o Hospital São Luís, que hoje são 10 leitos SUS na cidade de Mossoró, e a gente sabe que nesse momento o tratamento nos hospitais, nas clínicas e nos pronto-socorros, nas UPAs, nas UBS, são duas coisas básicas para quem está em estado mais grave, que são os respiradores, que custam caro, em torno de 40, 50 mil reais, segundo que eu já pude ver aí hoje em alguns jornais, em algumas publicações. Os respiradores, mais um apelo que a gente faz, por isso que eu defendi aqui o cancelamento do Mossoró Cidade Junina, para que nós tenhamos todos os recursos destinados de forma exclusiva para a saúde pública, para a compra de respiradores e, claro, na contratação de novos leitos de UTI. Você imagina que hoje nós temos mais 10 leitos de UTI no Hospital São Luís. Imagine se nós não tivéssemos esses 10 leitos. Imagine se nós hoje não temos a condição, se nós não tenhamos a condição de adquirir mais leitos de UTI, pelo menos na rede particular. Como é que nós vamos ficar? Então a gente deixa aqui toda essa situação, cobrando aos órgãos públicos competentes, aos poderes executivos, se colocando ao lado, à disposição. Reforço mais uma vez, nesse momento nós não podemos trabalhar com partidos políticos, com ideologias políticas, com interesses partidários, com interesses eleitorais. O povo está acima de tudo isso nesse momento que nós temos de interesse público, de calamidade pública no nosso estado, que é relacionado ao coronavírus. Eu quero que o celular caindo, mas graças a Deus já voltamos aqui. Eu quero aqui só frisar mais uma coisa. Eu quero frisar mais uma coisa aqui, nesse momento, dizer à nossa população que eu acredito muito que nós vamos passar por essa crise, eu acredito muito que nós vamos passar por esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Eu faço aqui também um apelo às igrejas, seja igrejas católicas, igrejas evangélicas e qualquer religião, faço um apelo nesse momento, que as orações sejam realizadas, cada um de forma online. Caiu novamente aqui, mas a gente vai colocando, vai dar certo. Pode segurar aqui, por favor. Isso. Aqui. Eu faço um apelo aos pastores, aos padres, né, aos religiosos como um todo, que nesse momento que nós temos que evitar aglomerações, que nós temos que evitar, nesse momento, a grande quantidade de gente reunida em templos ou em locais, sejam eles fechados ou até abertos, que nesse momento nós possamos fazer as nossas orações das nossas casas, né? Ou os pastores, os padres podem muito bem ligar a internet, fazer pelo celular, como a gente está transmitindo aqui agora e conversando. Da mesma forma, nós possamos fazer isso dentro das casas e atingir com certeza uma grande quantidade de populares e de religiosos, de pessoas que com certeza vão interceder. E faço aqui um apelo às igrejas da nossa cidade, do nosso estado, que assim possam proceder, atendendo, escutando as autoridades públicas, que com certeza são constituídas por Deus, como diz a nossa palavra de Deus, e que nesse momento está sendo trabalhado, e todos estão trabalhando no sentido de diminuir e de mitigar os efeitos desse vírus que tem sido danoso para a nossa população mundial como um todo. Mas reforço aqui, acredito muito que nós vamos passar por esses momentos de crise. Acredito muito, tenho muita fé em Deus, que nós vamos passar por esses momentos terríveis e duros, e nós vamos passar com a força em Deus, com a fé em Deus,
e que nós vamos ser um país muito mais forte, que nós vamos ser uma nação muito mais unida e uma nação que reconhece e que pode reconhecer o poder de Deus, o amor de Deus e a força do nosso Deus para operar milagres. Acredito muito no Deus a qual nós seguimos. Acredito muito em Jesus Cristo, que Ele é capaz de abençoar nesses momentos de dor tantas famílias que perderam seus entes queridos, que estão perdendo ou que estão passando por dificuldades, seja na UTI, nos pronto-socorros, ou que estão passando em qualquer parte desse mundo afora. Vamos sempre pedir a Deus, que Deus possa ter misericórdia de todos nós. Então, grande abraço, boa noite a todos. Nossas redes sociais continuam à disposição, continuam abertas para fazer cobrança, para colocar nossas posições, nossas ideias, nossas sugestões e, acima de tudo, está sendo a voz de tantos populares, de tantas pessoas, tantos cidadãos no estado do Rio Grande do Norte que acompanham, que interagem, que participam do nosso mandato. Boa noite a todos, que Deus possa continuar nos guardando e nos abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo.